Olá! Fala, galerinha! Iniciando aqui uma transmissão ao vivo via Instagram. Estará disponível em outros canais. Depois, se você está assistindo agora e você não está no Instagram, sabe que foi gravada ao vivo. Sejam todos bem-vindos, Luana, Bel. Vamos chegando, vou esperar o pessoal entrando. Se você está assistindo essa live, se você não está assistindo ao vivo, essa é a live número 2 de uma sequência de 3 lives que eu estou fazendo sobre como ter mais resultados com a fisioterapia. Então eu aconselho, se você não está ao vivo, eu aconselho que você busque a live número 1. Está disponível no canal do YouTube e no Facebook. E para você poder ter uma compreensão, ter uma sequência. Não que você não vai entender essa live, pelo contrário, que eu vou dar uma recapitulada, mas para se aprofundar um pouco nas bases do que eu trouxe na primeira live. Então, sejam todos bem-vindas, una comadrona. E eu vou dar uma esperadinha mais um pouquinho, ver se o pessoal vai chegando mais alguém. A gente fez alguns convites para alguns fisioterapeutas, para algumas pessoas que curtem essa parada de corpo e curtem um olhar mais integral sobre tudo isso. Então, agora estamos começando essa live para falar sobre como estimular a autocura no tratamento de fisioterapia. Então, basicamente, o que eu queria falar, o que eu gostaria de falar para vocês hoje na live número 1 eu trouxe o seguinte, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de corpo, é que o corpo ele não entra em defeito, né? Então essa é a primeira questão. Para poder entender tudo que eu vou dizer aqui, a primeira coisa é o nosso corpo ele não entra em defeito. Segunda coisa, se o nosso corpo não entra em defeito, o que acontece então? Por que eu tenho dor? Por que eu tenho desequilíbrios físicos? Por que eu tenho doenças crônicas, né? Artrites, desgastes e tudo mais? Então, a explicação que eu dou é que o nosso corpo ele responde ao meio que ele está inserido, né? Isso tem como base uma ciência que se chama epigenética, tá? E a terceira coisa é que existem maneiras da gente estar mapeando o que está acontecendo no ambiente e que está fazendo o meu corpo reagir dessa maneira. E aí, para isso, eu falei das leis biológicas, né, do Dr. Hammer. São as 5 leis biológicas do Dr. Hammer. E, por fim, eu trouxe uma questão que sempre quando um paciente, né, uma pessoa apresenta dor, apresenta algum sintoma que envolve osso, músculo, articulação, tendões, ligamentos, essa pessoa ela está passando por uma percepção inconsciente de sensação de autodesvalorização ou impotência, né? Eu citei até um caso de, por exemplo, quando tu tá sentindo que o teu relacionamento está acontecendo alguma coisa com o teu relacionamento, tu vai para um espaço de sensação de que tu não sabe o que fazer para que ele melhore. Então tu tá com uma sensação de impotência, ou quando tu tá com problema no trabalho, ou N coisas. Então basicamente o que eu trouxe foram essas bases, né? Então inicialmente o corpo não tem defeito, ele reage ao meio, através das leis biológicas a gente consegue entender o que cada região do corpo quer manifestar e por fim essa sensação de impotência e desvalorização inconscientes estão sempre atreladas aos desequilíbrios que envolvem o sistema osteoarticular, sistema muscular e osteoarticular, tá bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais da autocura,
né? Porque basicamente o que eu trouxe, né, no final da live número 1 é que a minha percepção de impotência e de autodesvalorização que está gerando o desequilíbrio e não a situação em si, né? A maneira que eu olho para a situação é que gera o desequilíbrio, não é a situação em si, né? Eu posso ter uma sensação de que eu tô com um problema no relacionamento, né? Que está acontecendo alguma coisa, vai mudar o relacionamento e na verdade isso ser a solução para os meus problemas. E para outra pessoa pode ser o início dos problemas. Então tudo vai depender da percepção que eu tenho sobre isso. Isso vai fazer com que o meu organismo reaja de uma maneira ou de outra, tá? Então a gente terminou a live número 1 falando sobre a percepção, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa mudança de percepção, a gente vai para um espaço onde o organismo tem a possibilidade de se autogerir, de autocurar, tá? Então essa questão com a fisioterapia e com a autocura foi uma coisa que eu sempre me questionei muito, porque dentro da faculdade, durante todo o período de faculdade, eu nunca aprendi que o meu organismo ele tinha possibilidades de autocura e o que a gente fazia favorecia isso. Não, a visão era sempre: o meu organismo ele está com defeito, ele está com um problema, eu preciso corrigir esse problema, e aí corrigindo esse problema eu resolvo o problema do corpo, e aí quando eu resolvo o problema do corpo ele cura, né? Só que isso sempre foi uma coisa que para mim ok, né? Tipo, tudo que eu tinha de informação levava a isso. Então eu pensava sempre tipo, ok, então é assim, eu tenho que ser muito bom em corrigir aquilo que está mal, né? Então o corpo entrou em defeito, eu preciso ser muito bom em curar esse corpo, né? Então era isso que eu pensava quando eu estava na faculdade. Se o corpo ele fica entrando em defeito e eu preciso curar esse corpo, eu preciso ser cada vez melhor, ser uma pessoa curadora do corpo cada vez melhor. Eu preciso saber as melhores técnicas, eu preciso saber o que tem de mais tecnológico, eu preciso saber estudar muito e saber tudo o que está acontecendo cientificamente e todos os protocolos mais avançados de tratamento para conseguir mudar isso. E não é bem assim que funciona. Não foi bem assim que funcionou para mim, né? Então, vou trazendo isso no meu ponto de vista. Não foi bem assim que funcionou para mim. Eu sempre fui muito curioso, muito crítico em relação a tudo isso e eu sempre estudei muito. Principalmente depois que eu me formei, eu estudava muito os casos do paciente, eu estudava muito a questão científica, as pesquisas, os protocolos de tratamento. E a resposta não era bem assim, tipo, se eu souber muito e se eu fizer o melhor protocolo de tratamento, eu vou ter os melhores resultados. Não era bem isso que eu encontrava, né? Então, chegou um momento, né? Aí a Júlia botou saber dos nomes, pontos de origem, inserção dos músculos e tudo mais, né? Então a gente estuda muito, né, na faculdade de fisioterapia, essa questão anatômica. E depois é até bom que a Júlia trouxe isso, que aí depois eu vou estar trazendo isso mais pro final da live, quando a gente fala de autocura, mais no final eu vou trazer isso, tá? Isso que ela falou da origem e inserção dos músculos. E o que acontece? Em 2010, se eu não me engano, foi quando eu fiz um curso de fisioterapia que se chama Método Busquet. Hoje se chama Método Busquet. Na época se chamava Cadeias Fisiológicas de Leopoldo Busquet. É um método francês. E foi a primeira vez que eu me deparei na fisioterapia com uma questão que era a seguinte. O Busquet, ele traz assim, quando ele falava principalmente de postura, né? Ele dizia assim, a tua postura ela não tá mal porque tu fez coisas erradas ou porque tu tá te colocando em posturas erradas no teu dia a dia. O teu corpo ele tá se adaptando a algo que está acontecendo com ele, né? E para a gente poder corrigir isso, que aí partindo da postura ele estendia isso para dores, doenças e desordens, para estender isso, para poder corrigir isso, eu preciso descobrir
onde que está essa tensão, essa alteração, para eu trabalhar nisso, para que o corpo entre num processo de autocura, para que ele se reajuste, se reequilibre e comece a se curar. Quando eu aprendi isso, isso mudou completamente os meus horizontes dentro da fisioterapia, sabe? Começou a fazer muito mais sentido tudo aquilo que eu tudo aquilo que eu sabia em algum lugar, só que da maneira que eu estudava, da maneira acadêmica, na maneira de buscando ser o melhor, cada vez o melhor, os melhores protocolos, isso não me trazia essa percepção, essa visão, esse raciocínio sobre isso, né? Então, quando eu me deparava com uma questão, quando o Busquet traz essa visão de que existem algumas regiões no corpo que entram em tensão, por mecanismo de adaptação, o corpo ele se modifica e essa modificação pode gerar determinados desequilíbrios, né? Então ele trouxe essa visão bem mais ampla. Mas ainda assim, eu comecei a trabalhar bastante com as cadeias e com o método e estudar bastante também. E os resultados eram muito interessantes, assim, eram muito maiores do que aqueles resultados que eu tinha anteriormente, seguindo o convencional, né, o tradicional. E aí eu comecei a ficar um pouco mais curioso, né? O que mais que tem, né? Quando se abriu um mundo diferente na percepção do corpo e na percepção e nos resultados que eu consegui atingir, eu comecei a me questionar o que mais, né? Na época eu nem conhecia as perguntas, né? Hoje uma das técnicas que eu trabalho, que é Access Consciousness, a base é fazer perguntas. Mas eu fui para um espaço de novo da curiosidade, né? Daquele espaço onde eu achava que eu tinha que ser o melhor, mas os resultados não vinham do jeito que eu imaginava. Eu encontrei um método que me despertou uma curiosidade porque me abriu um horizonte diferente. E aí esse horizonte diferente, ele me proporcionou resultados muito maiores. Então, casos que eu tinha, sei lá, um diagnóstico lá de uma tendinite, onde fazia um protocolo de tratamento de 10, 20, 30 sessões, com a utilização do método Busquet na época, eu consegui em 2, 3 sessões acabar com aquele caso, né? Resolver muitos casos, né? E então isso me abriu um horizonte muito maior e eu queria mais. E aí eu comecei a buscar mais, né? Até que eu cheguei, eu trouxe isso na outra live também um pouco, eu cheguei a conhecer a física quântica. E a física quântica ela explica que nós criamos a nossa realidade, a nossa percepção, a nossa observação cria a nossa realidade, né? E aí eu comecei a relacionar as coisas, tá? Então aquela tensão que aquele corpo tinha e que ele se adaptava em volta dela, por que gera essa tensão? E aí comecei a fazer a relação, bom, se a minha observação cria a minha realidade e a minha realidade faz com que eu tenha desequilíbrios no meu corpo, onde que está, né, toda essa relação? E aí foi nas leis biológicas que eu comecei a entender. Quando eu observo uma determinada situação com alguns pontos de vista fixos, né, ou com uma sensação de impotência ou autodesvalorização, quando eu observo essas situações dessa maneira, eu gero algumas alterações biológicas no meu corpo e o meu próprio corpo ele gera mecanismos adaptativos em cima disso. E aí eu pensei, opa, eu sei o que fazer com as zonas de tensão e com os mecanismos adaptativos, mas eu não sabia o que fazer para não gerar as zonas de tensão. E aí quando eu comecei a entender da física quântica, como eu comecei a entender da observação, da percepção, das crenças sobre a situação, eu me dei conta, opa, eu posso trabalhar para que essa pessoa ela não gere mais essas zonas de tensão, para que ela não gere mais esses desequilíbrios, né? E aí foi quando entrou um outro mundo, que é o mundo das terapias energéticas, né? Então, quando a gente fala de autocura, né, aí nós vamos entrar em alguns pilares. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês, quando a gente fala de autocura, né, o nosso corpo, ele gera mecanismos de tensão
para tentar resolver aquela situação onde eu estou me sentindo impotente e autodesvalorizado. E aí ele gera um mecanismo adaptativo em volta dessas zonas de tensão, tá? Então, a primeira coisa, foi gerada uma zona de tensão. O que faz com que gere essa zona de tensão? A minha percepção do meio. Quando eu mudo a minha percepção do meio, eu começo a mudar a maneira que o meu corpo se comporta ao meio. E aí, quando eu mudo a maneira que o meu corpo se comporta ao meio, eu crio outras possibilidades. Nesse momento onde eu mudei a maneira que eu observo o meio, eu já estou num espaço de possibilidades diferentes. Imagina que aquela situação que eu vivia com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, era uma situação que me incomodava. Para eu poder não gerar zonas de tensão no meu corpo, eu preciso mexer em algum lugar da minha percepção, da minha mente, digamos assim, para que aquilo pare de me incomodar. Então, eu preciso parar de observar aquela situação com essa sensação de impotência e desvalorização para que eu pare de gerar zonas de tensão e eu pare de provocar mecanismos adaptativos no meu corpo, né? Então, eu comecei a dizer, tá, mas espera, então o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar e descobrir formas para eu mudar a percepção das pessoas. Eu preciso trabalhar para que essas pessoas elas tenham um olhar diferente sobre aquilo que elas estão vivendo, por causa que aí eu vou matar o quê? Eu vou acabar com a raiz de todo o problema que ela está me trazendo. E aí foi quando eu comecei a juntar essas coisas meio que com coisas que eu estudava e uma junção por conta própria dentro das técnicas, das ferramentas que eu tinha dentro da área da fisioterapia. E aí eu comecei a juntar dentro do consultório. Então a pessoa chegava com uma dor no ombro, automaticamente eu já sabia. Existe alguma coisa que está acontecendo com o corpo dela, existe um mecanismo adaptativo no corpo dela. O que é que está acontecendo no ambiente dela? Então a pessoa chegava lá com uma dor no ombro, eu ia conversar com ela sobre situações onde ela queria trazer as pessoas para perto dela ou para afastar dela. A pessoa chegava com uma dor no joelho, eu ia conversar com ela sobre situações onde ela está tendo que se dobrar diante das situações, onde ela está com dificuldades em fazer movimentos diferentes na vida dela, onde ela não sabe que direção ela toma da vida dela. E aí eu começava a questionar, né? Inicialmente, o que eu fazia? Eu trabalhava com as técnicas que eu tinha, os manuais, e eu questionava, tem algum estresse relacionado ao movimento na tua vida? Existe alguma coisa acontecendo relacionada a isso ou relacionada àquilo? Né? Porque eu comecei a sacar que se a pessoa olhasse para isso e tomasse consciência do que está acontecendo, isso favorecia aquela recuperação, favorecia aquele mecanismo de autocura do corpo. Então, tudo aquilo que eu sabia fazer com a fisioterapia, então, que eu disse, eu levava 10, 20, 30 sessões para resolver. Quando eu comecei a aprender técnicas que enxergavam o corpo de uma maneira geral e permitiam o reequilíbrio, a autocura do corpo, eu já reduzia isso para 2, 3, 5 sessões, digamos assim, no máximo. Eu reduzia isso para 5 sessões. E aí eu pensei, não, mas e se eu trouxer consciência para ela do que está acontecendo, além disso que eu faço, o que pode acontecer? E aí eu percebi que isso começou a reduzir mais ainda o tempo de recuperação. E muitas vezes, quando a pessoa, só o fato dela se dar conta, só o fato dela tomar consciência de que uma dor que ela está apresentando tem a ver com a situação em X lá que ela está vivendo, só isso já fazia com que o corpo dela entrasse num processo de reequilíbrio sozinho. Tá, mas isso é o suficiente em todos os casos? Não, isso não é o suficiente, porque como eu estou falando desde o início, se eu seguir com a mesma percepção que eu tenho sobre aquilo que eu estou vivendo, o meu desequilíbrio ele vai se manter ali. Então eu comecei a estudar mais, assim, como que eu posso mudar mais isso, né? Como que eu posso mudar mais isso? E aí foi quando eu entrei em contato com algumas técnicas, que primeiro que eu estudei foi uma técnica chamada Psyche, que é um processo de mudança de crenças inconscientes, é um trabalho energético também feito, onde a gente equilibra os hemisférios cerebrais. Depois do Psyche eu estudei kinesiologia, e na kinesiologia
A gente tem uma noção de floral terapia, algumas coisas assim para mexer com o organismo. Até eu chegar em Access Consciousness, onde em Access Consciousness eu descobri que existe uma frase chamada enunciado aclarador, onde a gente consegue liberar essa pessoa do ponto de vista fixo sobre a situação. Ou seja, a gente começa a soltar a carga que faz ela ficar agarrada na percepção daquela situação. Ou seja, se está acontecendo isso com o meu colega de trabalho, ele é um idiota. Não. O que está me desequilibrando não é o fato dele ser um idiota. O que está me desequilibrando é o ponto de vista fixo que eu tenho sobre o que significa ser idiota. E com o enunciado aclarador de Access e com as barras de Access, a gente consegue dissolver esse ponto de vista fixo sobre a pessoa ser uma pessoa idiota. Porque o fato da pessoa ser uma pessoa idiota, né? Idiotas entre aspas, é só um ponto de vista. O fato dela funcionar de uma determinada maneira é só um ponto de vista. Agora, o fato disso me incomodar, o fato da maneira que ela funciona me incomodar, aí é um ponto de vista fixo meu. Então, eu comecei a perceber isso. Então, todos os lugares, né? Tu começa a trabalhar assim quase todos os lugares onde tu tá vendo isso como algo errado, como algo ruim, tu tá disposto a abrir mão dessa visão que tu tem, dessa percepção que tu tem, para que tu simplesmente enxergue a pessoa como ela é, e se ela for idiota, ela vai seguir sendo idiota. Se ela não for, tu vai conseguir ter a possibilidade de enxergar ela de uma outra maneira. E aí, quando começa a trabalhar isso, nessa percepção, tu começa a destravar todos os outros lugares onde o teu ambiente, que foi o que eu explorei bastante na primeira live, começa a interferir no funcionamento do teu organismo. E aí tu abre espaço para que o corpo ele não crie mais amarras, ele não crie mais zonas de tensão decorrentes do ambiente, porque simplesmente o ambiente passa a ser o que é. O ambiente que eu estou vivendo passa a ser o ambiente que eu estou vivendo. Ele para de ser uma zona de perigo, ele para de ser uma zona onde eu preciso estar numa situação de sobrevivência o tempo inteiro, onde eu preciso estar num mecanismo de luta-fuga o tempo todo, onde eu tenho que estar sempre olhando e percebendo de que maneira eu tenho que modificar aquele ambiente, aquela situação, aquelas pessoas ali. Eu começo a soltar essas informações. E automaticamente o meu corpo ele começa a entrar num mecanismo de autocura, autorreparação, autogestão. Ele começa a ter uma fluidez de movimento, de mobilidade e de tudo mais, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente poder trabalhar a autocura do organismo, não tem como a gente trabalhar isso sem trabalhar o autoconhecimento, né? Então, para a pessoa e para o organismo, pro próprio organismo dela, para o próprio corpo dela, começar a se autocurar, se autogestar, essa pessoa ela precisa se autoconhecer. Ela precisa começar a perceber que a maneira que ela está enxergando o mundo ao redor dela está prejudicando ela. A maneira que ela está enxergando as coisas está prejudicando ela. E por que eu falo que precisa de autoconhecimento? Porque tu precisa estar na disposição de olhar para essa situação e dizer assim, não, Matheus, o problema não é o jeito que eu olho. O problema é que aquela pessoa é uma pessoa ridícula e as coisas só não acontecem porque fulano é ridículo. Se eu não quiser soltar essa informação, não tem o que eu fazer para que a pessoa entre num processo de autocura. Não tem o que eu fazer, porque se ela não estiver disposta a se auto-questionar e entrar num espaço de autoconhecimento e começar a abrir espaço e dizer, ok, eu estou aberta a ver o que eu tenho no meu subconsciente, o que eu tenho de informação para eu soltar isso. Eu estou disposta a reconhecer que eu funciono assim, né? Muitas vezes em Access a gente fala que tu não precisa estar escafunchando lá onde veio o problema e mexer, mas tu precisa reconhecer que as informações que tu tem no teu subconsciente, elas estão reverberando na maneira que tu vive, na maneira que tu age, na maneira que tu pensa. Todas essas informações elas estão reverberando. Tu precisa reconhecer que a tua maneira de funcionar diante disso, ela precisa ser mudada e ela pode ser mudada.
e que tu tem informações no teu subconsciente que comandam a tua vida mais do que tu pode imaginar, né? Então eu preciso, para o mecanismo de autocura, eu preciso estar conectado com o autoconhecimento. Então, o que vai interferir diretamente nesse caso, né, de que a gente está falando de autocura? O que vai interferir diretamente e que vai assim, dar saltos nos resultados e vai possibilitar que essa pessoa que buscou um atendimento, um tratamento por causa de uma dor lá, X, Y, Z, ela consiga ir para outro patamar da vida dela. E aí isso foi uma coisa que eu comecei a perceber, que alguns pacientes começaram a me relatar, né? Tem uma pessoa que até ela gravou um vídeo um tempo atrás para dizer pra gente isso, que ela foi buscar um atendimento para curar uma dor ciática e a vida dela mudou completamente. Então isso foi uma coisa que começou a acontecer no consultório, algumas coisas que foram além daquilo que a pessoa estava buscando. Então a pessoa busca lá para mudar uma questão de dor cervical e ela começa a enxergar a vida de uma outra forma, ela começa a ver possibilidades na vida dela que não existiam. E além da dor ir embora, ou dela começar a perceber o que no meio inicia esse processo de dor, ela começa a mudar a vida dela, mas para um outro estágio, para um outro nível de consciência, que é onde a pessoa amplia a percepção dela. E aí o corpo dela, ele passa a ser um agente para mostrar para ela que ela pode ser muito melhor do que ela está sendo. E não é um melhor em comparação com o melhor e o pior, mas é um outro nível de funcionamento dela com ela mesma, sabe? O corpo dela passa a ser um agente para mostrar para a pessoa que aquilo que ela está buscando para a vida dela ainda é muito pouco. E que o corpo dela está dizendo, olha, tu está vendo isso dessa maneira, se tu soltasse essa informação, tu iria para um outro espaço, tu ia ter relações muito mais saudáveis, tu ia ter possibilidades profissionais muito mais amplas, tu ia ter possibilidades de relação com teus familiares, com teus filhos, com teus pais, que iam para um horizonte muito maior, né? Então a gente começa a entender o corpo como algo que pode me levar para um estágio maior, que aí eu já estou dando uma palhinha aqui do que a gente vai falar na terceira live, né? Então as ferramentas energéticas, como eu falei antes do Access Conscious, né? Assim como existem várias outras ferramentas energéticas, eu particularmente tenho uma como é que eu posso dizer? Tenho uma conexão assim com o Access e tenho uma facilidade para trabalhar com o Access. O Access, ele abriu muito a minha percepção, ele abriu muito a minha percepção energética, que foi uma coisa que eu falei na live 1 também, essa questão da percepção energética. Ele abriu muito esse horizonte e me colocou num espaço de muita permissão quando eu estou diante dos corpos das pessoas, né? Quando eu estou diante dos corpos das pessoas e eu começo a conversar com elas e eu percebo o que está acontecendo ali e como que eu posso contribuir para que aquilo se dissolva e se torne algo maior, sabe? Então, quando eu falo de Access, eu trago muito essa questão porque foi uma questão que eu buscava muito durante toda a minha caminhada, né? E aí isso ampliou muito, né? Então o Access, ele traz técnicas energéticas e essas técnicas energéticas, elas favorecem todo esse processo. Mas uma coisa que eu queria deixar muito bem claro é que quando tu tem essa visão, né, de que a percepção sobre o meio, sobre que o meio que o paciente está vivendo interfere diretamente no funcionamento do corpo dele, tu não está descartando nada, né? Tu não está descartando que essa pessoa vá consultar um médico, vai fazer exames. Tu não está descartando que essa pessoa faça atendimentos de fisioterapia convencionais. Tu não está descartando que essa pessoa utilize de ferramentas de terapia manuais, de massagem, que ela busque um psicólogo. Tu não está descartando nada. Tu está simplesmente ampliando teus horizontes enquanto fisioterapeuta, enquanto um amante de corpo, ou uma pessoa que busca ajudar as pessoas em relação ao corpo. Tu
está simplesmente ampliando os teus horizontes e está permitindo olhar para aquele corpo não mais como algo que entra em defeito, mas tu está te permitindo olhar para aquele corpo como um agente da realidade, como algo que está mostrando para ti, que está mostrando para o paciente que ele pode olhar para a vida de outra forma, né? E aí quando tu traz isso tudo, e quando tu traz toda essa consciência pro teu paciente, quando tu traz toda essa consciência num atendimento, tu começa a convidar a pessoa para uma realidade diferente, tu começa a convidar a pessoa para um olhar diferente diante da vida dela. E é só um convite. E esse convite pode transformar tudo, como esse convite pode simplesmente mudar 1 grau, 1% da vida dela. Mas é um convite. E uma vez que esse convite ele é colocado em xeque, ele é colocado em questão, essa pessoa ela não esquece mais disso, né? Eu lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, ela é muito cético, assim. E aí eu utilizei algumas técnicas energéticas, algumas coisas, e ele tinha uma dor de alguns meses, né? E já tinha tentado muitas coisas. E eu utilizei apenas ferramentas energéticas e uma técnica de terapia manual onde a gente trabalha na epiderme, que vai trabalhar nas emoções, né? E eu fiz esse trabalho inicial por 5 minutos, assim, durante o atendimento dele, se não me engano, foi bem rapidinho. E quando ele levantou da maca, ele não tinha mais aquela dor que ele estava carregando há meses, né? E ele era uma pessoa muito cética. E aí ele me olhou assim e perguntou o que estava acontecendo. O que era aquilo que estava acontecendo? Que não era possível. Ele estava não sei quantos meses com dores, já tinham puxado ele para um lado, para o outro, feito isso, aquilo não tinha mudado. E aí, durante a sessão, quando eu fui mexendo com técnicas energéticas, na técnica epidérmica, eu trouxe alguns questionamentos para ele, algumas coisas que eu estava observando, que eu estava, a partir dos toques, eu estava sabendo o que estava acontecendo com a vida dele, e ele me olhava, ele ficava em silêncio, assim, ele não... Só que quando ele levantou e ele viu que o corpo dele estava diferente e que tinha sido uma mudança muito grande comparado àquilo tudo que ele já tinha vivenciado, né? A nossa mente, ela faz isso. Quando eu encontro alguma coisa, essa coisa me mostra um olhar diferente daquilo que eu vivia, automaticamente eu comparo com tudo que eu vivi e digo, o que é isso novo que está acontecendo? E aí ele parou assim, e no final da sessão ele sentou e disse assim: eu escutei aquelas coisas que tu me trouxe quando tu estava tocando, né? Tu me tocando. Será que isso pode ser por causa disso que eu vivi na minha vida? E eu tenho certeza que ele nunca mais esqueceu disso. E nesse momento ele foi convidado a ir para um outro lugar. Ele foi convidado a enxergar o que estava acontecendo na vida dele de um outro jeito. Enxergar que o corpo dele responde a coisas de um outro jeito do que ele foi ensinado, né? E é isso hoje que eu busco muito trazer para as pessoas, é dizer assim, tudo isso que te ensinaram sobre o funcionamento do teu corpo não é real, não é verdade. Tudo isso que te ensinaram sobre como o teu corpo funciona, o que faz com que ele se desequilibre, né? Falando de dores, de desgastes, né? De lesões, não é só isso que te disseram, existe muito mais, né? E essa mesma pessoa, eu encontrei com ele, sei lá, 6 meses depois, e aí a gente estava num restaurante lotado, e ele atravessou o restaurante inteiro lá e foi lá conversar comigo para dizer que depois daquela sessão ele nunca mais tinha sentido nada, né? Então, voltando ao que eu disse lá no início, se eu tivesse atendido, né, seguido os protocolos que eu estudava, seguido tudo que eu sabia de ciência, né, na época, seguido tudo que eu estudava sobre o caso dos pacientes, eu conseguia resultados, mas eram resultados que levavam tempo e muitas vezes essas alterações elas voltavam depois. E aí que eu estou dando um exemplo de um caso onde tinham sido testado várias coisas e por profissionais muito bons, né?
E ele fez uma sessão de atendimento. E essa uma sessão, tipo, convidou ele para um outro patamar, e esse outro patamar fez com que o corpo dele funcionasse de uma outra maneira, né? Então, todos os fisioterapeutas que estão assistindo essa live, e que possivelmente, que se você está assistindo até aqui essa live, tem uma visão do funcionamento do corpo diferente, tem uma visão da realidade diferente, tem noção de que a gente precisa olhar de uma maneira mais integral para o paciente, tem uma ideia de que a nossa mente e o nosso corpo, elas estão interligadas, né? Eu queria dizer para vocês que quando vocês trazem isso para o paciente acreditando ou o paciente não acreditando, se vocês percebem algum espaço que tem para trazer isso para eles, que vocês comecem a reconhecer que vocês estão convidando eles a ir para um outro nível, que vocês estão convidando eles a enxergar não só o corpo deles de uma outra forma, mas enxergar a realidade deles de uma outra maneira. Vocês estão sendo um convite para que as pessoas percebam que a capacidade de autocura existe e que essa capacidade de autocura é uma escolha delas. E é uma escolha de se autoquestionar, é uma escolha de estar na permissão para se autoconhecer, e é uma escolha para buscar mudar a percepção que tem sobre o meio que está vivendo, né? Então, o processo de autocura, como que a gente facilita esse processo de autocura, né? Para finalizar a live e responder aquilo que foi a promessa, digamos assim, da live, né? Que é estimulando a autocura do paciente, é convidando o paciente a olhar internamente. É convidando o paciente a se abrir para enxergar tudo que ele está vivendo de uma outra maneira. É convidar o paciente para que ele perceba que o corpo dele não está manifestando aquilo por acaso. E que tudo isso que está sendo manifestado é para levar ele para um estágio acima. E aí eu posso dizer assim, quem diria, né, que uma pessoa ia buscar um tratamento para melhorar uma dor no ombro e isso fez com que o relacionamento dela melhorasse? Quem diria que ela ia buscar um tratamento para melhorar uma dor, sei lá, no tornozelo e de repente a vida profissional dela dá uma guinada? Quem diria que ela foi buscar um tratamento para uma causa de uma dor lombar e isso fez com que ela parasse de se curvar diante de situações que ela estava se curvando e agora ela está olhando de frente para as situações? Que mudança isso pode gerar na vida de uma pessoa que se curvou a vida inteira diante de tudo e a partir do momento que ela entende que o corpo dela está mostrando para ela que ela não pode mais fazer isso, imagina a mudança que pode ocorrer na vida dessa pessoa quando ela começa a dizer: eu não me curvo mais diante das coisas. Eu já entendi o que o meu corpo está querendo me dizer. Eu já entendi isso tudo que está acontecendo. Agora eu sei o que eu vou escolher para a minha vida, né? Então, todo esse processo de transformação, e é um processo que me motiva muito a vir aqui, estar falando isso e estar fazendo essa série das 3 lives, que é convidar vocês para que vocês ampliem a maneira de olhar para isso que vocês estão vivendo e que vocês saibam que quando vocês trazem essa outra maneira de olhar, vocês estão permitindo que uma realidade diferente se manifeste, né? Então, galera, se alguém tem alguma pergunta sobre tudo isso que eu trouxe aqui e quiser fazer essa pergunta agora, eu já vou ir finalizando a live, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, sei que a Iná botou ali muita contribuição, gratidão, uau, né? E o que eu prometi que eu ia falar sobre, que a Júlia colocou, né, no início, a Júlia Pancotti. Então a gente aprende a estudar bem a origem e inserção dos músculos, né? Como eu trouxe em algum momento dessa live, o conhecimento sobre anatomia, o conhecimento sobre a fisiologia, ele não é descartado quando eu coloco esse novo olhar,
Pelo contrário, todo esse conhecimento eu vou utilizar, só que agora eu vou utilizar ele com consciência. Agora eu vou utilizar ele sabendo que ele só está se modificando ali, só está se modificando diante de algumas coisas que estão acontecendo na vida daquela pessoa. E que eu posso sim estimular, que eu posso sim usar alguma ferramenta, algum recurso terapêutico que eu tenha, óbvio que eu posso usar. Só que agora eu estou usando com consciência, eu não estou simplesmente fazendo uma coisa ali e rezando para que, nossa, se eu fizer 20 vezes pode ser que melhore. Eu não estou mais fazendo isso. Eu estou indo para um espaço de eu estou convidando essa pessoa para que ela seja uma agente transformadora da realidade dela. E quando ela for isso vai repercutir em todo mundo que está na volta dela. E se eu ampliar isso a partir de uma percepção energética, eu vou fazer com que o mundo fique algo diferente quando uma pessoa começa a enxergar aquilo que ela aprendeu, que ela deveria enxergar daquele jeito, e ela começa a enxergar de um outro, ela começa a abrir um espaço de possibilidades diferentes, não só na vida dela, mas na vida de outras muitas pessoas que estão presas naquele mesmo ponto de vista, que tiveram educações parecidas com a dela, que tiveram influências sociais junto com a dela, né? Parecidas com as influências que ela teve, né? Então eu estou convidando o mundo a ser algo diferente, eu estou convidando o planeta a ser algo diferente, né? Eu não sei se vocês conseguem captar a profundidade disso que eu estou trazendo, mas eu estou querendo dizer que quando uma pessoa procura vocês por dor no dedão e ela consegue reconhecer que a dor no dedão tem a ver com a visão dela sobre a maneira que ela se impulsiona na vida, e que se ela muda a maneira que ela está olhando para o que está impedindo ela de dar um passo adiante, ela amplia os horizontes dela, ela muda a percepção dela, ela é um convite para as pessoas que estão na volta dela enxergarem algo diferente do que estão enxergando. E isso é uma coisa que vai reverberando, e isso cria um espaço de possibilidades diferente para o planeta. Ah, Matheus, tu está viajando? Não, eu não estou viajando. Quando tu começa a estudar energia, a gente sabe que o macro, ele reflete o micro. Então é uma mudança de, 1 grau de consciência. Isso gera uma mudança planetária. Então, quando um fisioterapeuta atende um paciente e ele traz esse olhar, ele não está só mudando a vida do paciente, ele está mudando a realidade. Ele está mudando como a realidade funciona, né? Então, galera, a Júlia botou que consegue captar essa ideia, né? A Iná botou que traz uma consciência junto com o movimento, entre essa questão mecânica. Eu vou voltar um pouco aqui nos comentários para ver se tinha mais alguma coisa. Então, galera, eu gostaria de dizer para vocês, esse vídeo ele vai para o YouTube, né? E gostaria que vocês compartilhassem ele com o máximo de pessoas que vocês pudessem, né? Vai para o YouTube da Ascência, é Ascência, com SC e depois S, Corpo, Mente e Energia. Então ele vai estar lá no vídeo no YouTube. E com uma maneira de trazer informação e esclarecimento sobre como a gente pode estar contribuindo e como a gente pode reconhecer que essa contribuição ela está mudando tudo. Ela está mudando tudo. Tá bem, galera? Um beijo grande e a gente se vê na próxima live. Quarta-feira que vem eu vou estar falando sobre criar comunhão com o corpo do paciente e convidar o paciente para algo que ele não imagina que é possível. Convidar ele a escolher algo que ele não imagina que é possível, mas que com a percepção que a gente tem nessa comunhão com o corpo, a gente passa a saber que a gente consegue orientar e trazer um espaço onde essa pessoa ela vai começar a reconhecer que ela tem possibilidade de escolha, né? E essa escolha vai fazer com que o corpo dela vá para um outro
um outro patamar, tá bem? Então na próxima live nós vamos falar então sobre comunhão com o corpo, educação do paciente e escolha, né? Então só para a gente finalizar essa tripla, não é? Como é que fala? Quando tem uma série de 3 vídeos, a terceira live. Beijo grande, gratidão por todos que estiveram aqui, muito tempo, pouco tempo, e todos vocês que estão assistindo a qualquer momento. Gratidão por terem separado um tempo de vocês para escutar esse fisioterapeuta maluco que acredita que com pequenos movimentos é capaz de transformar toda a realidade. Beijo grande!